Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós acolhemos na liturgia o que o profeta está nos anunciando. O profeta nos dá uma boa notícia, uma notícia que vem para alegrar o nosso coração e nos trazer a esperança da salvação. Talvez rezar esse texto e essa profecia antes da vinda de Jesus, muitos podem achar que o profeta está sendo simplesmente poético, porque ele está dizendo para Jerusalém, a cidade santa, a cidade onde foi celebrado a grande aliança de Deus com Abraão, naquele monte chamado Moriá, e naquele de Deus com Abraão, naquele monte chamado Moriá, e naquele monte que depois foi construído o Templo de Jerusalém, onde o povo, quando chegou do Egito, colocou lá a Arca da Aliança, e ali eles construíram o templo. E o povo acreditava que Deus morava em Jerusalém. Deus mora na sua casa, por isso que nós viemos aqui para encontrar com Deus. É a casa de Deus, é esse lugar santo para nós, onde a gente vem, Ele nos acolhe, Ele fala conosco. Onde a gente vem, Ele nos acolhe, Ele fala conosco, nos alimenta com a palavra, com a Eucaristia, nos fortalece, escuta as nossas lamúrias, os nossos pedidos, e acolhe os nossos agradecimentos. Por isso que o profeta está dizendo para Jerusalém e dizendo para cada um de nós, para nos alegrar, porque o Salvador virá. E ele vai vir de uma forma diferente, conforme nós já conhecemos, conforme Jesus entrou em Jerusalém, para se fazer cumprir essa profecia. Jesus entrou e nós rezamos a concretude desse texto, profecia. Jesus entrou e nós rezamos a concretude desse texto no domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, num filho de jumenta, conforme o profeta vai nos dizendo, para deixar bem claro que o rei vem de uma forma muito simples. E o povo até talvez poderia dizer, mas que rei é esse que vai montar em um jumento, aquilo que os pobres menos favorecidos usam para andar? Mas esse rei quer justamente nos mostrar essa dimensão. Diante do despojamento, a graça de Deus acontece em nossos corações. Nós podemos ter tudo, não é problema. Vocês podem dizer assim, eu não consigo mais andar nem de carro do ano, nem importado, agora eu só tenho jatinho, no meu carro, na minha casa tem um heliporto, eu ando de... Não tem problema, isso tudo nós podemos ter. Nós só não podemos deixar que o nosso coração se feche diante da graça de Deus, porque o Salvador vem de uma forma despojada para nos trazer a salvação. E o profeta continua dizendo que ele vai quebrar o arco da guerra, porque ele vem trazer a paz. Por isso que a igreja insiste tanto conosco em rezarmos pela paz. A paz que começa em nossos corações e precisa ir até os confins do mundo, em todos os lugares, porque a paz ir até os confins do mundo, em todos os lugares, porque a paz é algo que é oferecido para todos. E nós sabemos que a grande falta de paz entre as nações começa no coração dos homens. E o Salvador vem nos trazer a paz, vem nos trazer a vida nova. E que nós possamos nos alegrar com este anúncio que precisa se concretizar cada dia em nós, na acolhida do Salvador, que quer cada vez mais continuar vindo e encontrando espaço em nossa vida, em nossos corações, mais continuar vindo e encontrando espaço em nossa vida, em nossos corações, a partir do momento que nós assumimos a nossa fé. Depois nós ouvimos São Paulo. São Paulo está falando numa linguagem que nós vamos compreender assim, uma dimensão escatológica.
Você já está estudando escatologia? Cadê o seminarista, gente? Um seminarista aqui sumiu. Ia perguntar ao seminarista se ele já está estudando escatologia. É uma matéria que a gente estuda justamente para entender esta ação salvífica da graça de Deus em nós, conforme nos falou São Paulo. Acho que ele estava intercedendo, né? Estava rezando por aí. Tem algumas pessoas que assim, tem hora que a gente procura elas estão, mas não estão, mas estão, né? São Paulo está dizendo que nós precisamos nos deixar conduzir pela ação da graça de Deus em nós. Tem coisa que nós vamos fazer e vamos dar conta de fazer por um convite que o Evangelho nos faz. Se nós nos deixarmos conduzir pelos nossos caprichos, não vai dar muito certo a transformação do nosso coração. Mas quando nós nos deixamos conduzir pela graça da salvação, pela ação salvífica e pelo projeto que nos é apresentado da construção do reino dos céus, a graça de Deus vai acontecendo em nós. São Paulo vai dizer assim: se a gente se deixar conduzir pela carne, pelas nossas vontades próprias, não vai dar muito certo. Então a gente precisa ir se educando. Por isso que só é possível amar as pessoas que nós temos dificuldade de amar, fortalecidos pela graça de Deus. Porque essa graça quer habitar em nós. São Paulo faz um trocadilho de palavras dizendo que o Espírito de Deus habita em nós, porque o Pai já fez morada, e vai dizendo nesses trocadilhos todos para a gente entender que Deus quer habitar em nós. Tem alguns grandes espiritualistas que vai dizer que existe um santuário que só nós podemos ir, que é lá no fundinho do nosso coração. E quando nós tiramos tempo para rezar, lá nós encontramos com Deus, porque Ele está ali para nos fortalecer. E quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Os textos de hoje não falam da criação, mas nos ajuda a lembrar que quando Deus nos criou, Ele nos cria a sua imagem e semelhança, e nos deixou essa capacidade de vivenciar a graça de Deus em nós. Não queiramos nós viver o Evangelho, construir o reino dos céus por si só. Nós não vamos dar conta. O que nos fortalece, nos conduz, o que dá sentido à nossa vida de fé é a ação da graça de Deus em nós. Quando a gente passa alguma dificuldade, dá vontade de desanimar de tudo, mas iluminado pela graça de Deus, a gente retoma a nossa fé, é sinal que a graça de Deus está agindo em nós. É sinal que o que está nos dizendo São Paulo, o Espírito de Deus está nos movendo, nos conduzindo, e a gente consegue fortalecido por esta graça. Às vezes a gente até encontra algumas pessoas que, conhecendo um pouco a história delas, a gente até poderia olhar para elas e dizer assim: nossa, como que ela consegue? Talvez a gente encontre algumas pessoas: e aí, está tudo bem? Não, está ótimo. A pessoa tem tudo para dizer que não está bem. Às vezes ela está passando por alguma dificuldade na família, na vida, ou questões pessoais, mas a pessoa dá conta de dizer: não, está tudo bem, graças a Deus. A pessoa vai se colocando à disposição. E esta graça vai nos ensinando. Na escola de Jesus Cristo, nós vamos aprendendo e compreendendo como viver a nossa fé. É um aprendizado constante. E sempre ouvindo o que São Paulo está dizendo, por si só, pelas nossas constante. E sempre ouvindo o que São Paulo está dizendo, por si só, pelas nossas vontades humanas, que São Paulo vai chamar de carne, nós não damos conta. Tem pessoas que nós vamos amar e perdoar porque Deus nos fortalece. Porque esta ação do ressuscitado em nós, a palavra que vai dando fruto em nossos corações, vai nos ajudando. Depois nós ouvimos no Evangelho, é bonito que Jesus começa orações, vai nos ajudando. Depois nós ouvimos no Evangelho, é bonito que Jesus começa o Evangelho assim: eu te louvo, ó Pai. A intimidade que Jesus tem com Deus, e ao mesmo tempo ele agradece
Agradece a Deus porque escondeu essa beleza aos grandes, aqueles que talvez nem tão preocupados em querer abrir o seu coração para a ação salvífica, mas se revelou aos pequeninos, não os pequeninos crianças, também as crianças, mas revelou-se àqueles que se fazem pequenos, aqueles que mesmo diante de tanta coisa, aquilo que nós vamos dizer na nossa linguagem popular, não tem nariz empinado. Tem gente que se a gente não sair da frente, já passa por cima da gente, né? Então é melhor sair, deixa a pessoa passar. Porque cada um também tem seu momento de conversão. E às vezes eu fico olhando o bonito da vida, que ninguém escapa da vida. Mais cedo ou mais tarde, não é vingança também da vida. É uma sequência do educar. Mais cedo ou mais tarde, cada um vive o seu momento. Uma vez eu trabalhava numa enfermaria de freis e ficava observando isso. Lá tinha um que era um grande intelectual e ele participou muito tempo num grupo de teólogos no Vaticano, era brasileiro, mas ficou muito tempo lá. E devido à idade, devolveram ele, porque já não produzia mais e precisava de voltar para o país dele para viver os últimos dias de vida aqui. E ele acostumou lá. Acostumou numa vida diferente, onde a pessoa está como autoridade, a pessoa está vivendo o tempo todo num processo onde ela tem tantas pessoas para servir. De repente ela se encontra em cima de um leito, precisando ser ajudada, esperar o tempo do outro. Eu ficava observando e aquilo dizendo para mim mesmo, a vida vai nos dizendo muita coisa. Mais cedo ou mais tarde a vida vai nos educando, não por maldade, mas até mesmo por um cuidado conosco, para que nós possamos voltar nessa pequenez e assim entender que ser grande, se fazer grande, é viver o amor de Deus em nós. É permitir que esta ação salvífica aconteça cada vez mais em nossos corações. E a gente começa a envelhecer, eu fico observando, tudo passa. A famosa rainha da Inglaterra passou. Tantas pessoas que nós conhecemos ao longo do tempo e vamos conhecendo, passa. E adianta o que a gente querer ser melhor do que o outro? Então, quando a gente se faz pequeno na dimensão da humildade, a humildade é um sinal da graça de Deus agindo em nós. Quando nós damos conta de ser humildes, quando nós damos conta de permitir que este Salvador, que o profeta está nos dizendo, vem para nos trazer a paz, montado como rei, montado num jumento, que era um animal onde o único animal que tinha para os pobres andar, porque os reis andavam de carruagem. De repente eles ouviram isso, dizem assim, nossa, esse profeta está muito poético, ou está com a cabeça meio fraca, que rei é esse que vai vir montado num jumento? E deixou de ser rei? Não, muito pelo contrário, nos abriu as portas do céu, nos trouxe a salvação. A humildade e a pequenez não nos diminui, muito pelo contrário, enobrece a pessoa. E quando nós vamos percebendo esta ação que São Paulo está nos dizendo, esta ação vai nos ensinando a compreender como que nós precisamos aprender a cada dia esta humildade, esta pequenez que Jesus está nos dizendo no Evangelho. E Jesus continua dizendo, vinde a mim, porque o meu fardo é leve. Ontem eu dizia para as crianças, né? Crianças, Jesus está falando, é fácil para vocês entender. A mochila de vocês da escola é pesada. Muitos de nós, antigamente que íamos na escola, as nossas mochilas não eram tão pesadas quanto as mochilas de hoje. Porque só as professoras que tinham livros, né? Aí eu dizia para eles, então, para compreender, entender o que Jesus está dizendo, vem a mim, minha mochila é leve. O meu cuidado para com vocês é um cuidado especial, pode vir. Eu sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave. Já viu quando a gente faz algo errado ou a gente está esperando uma bronca de alguém?
A bronca que Jesus quer dar em nós é uma bronca suave. Jesus não está apoiando nossos erros, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o seu jugo é suave. E quando Jesus conta a parábola, que nós conhecemos todas as parábolas, a parábola do filho pródigo, a gente vê muito isso. Antes do filho ver o pai já tinha visto o filho. E antes do filho dizer alguma coisa, o pai o lançou nos braços, porque quer dar uma vida nova. Então este rei que quer entrar e quer entrar a cada dia em nossa vida, quer nos trazer uma vida nova. Jesus não quer sentar conosco para saber assim, estou sabendo, você fez isso, olha, o seu casamento está assim. Não, Jesus não quer isso. Isso é coisa de pessoas maléficas. Jesus quer sentar conosco e saber da nossa vida daqui para frente, o que nós vamos fazer daqui para frente. A nossa disposição em deixar que a ação salvífica de Deus aconteça em nossos corações. Tem aquelas histórias populares antigas, né? Que quando a gente morrer, quando chegar no céu, São Pedro vai abrir um livro, né? O povo falava livro, hoje em dia deve ser um tablet, alguma coisa assim, né? Ou um aplicativo. Imagine que coisa mais pobre, ficar a vida inteira olhando a vida de cada um. Que coisa mais boba, né? Tem nada disso no Evangelho. Jesus quer nos trazer esta salvação. E Ele só quer saber da nossa disposição em deixar que o amor dEle, esta paz que Ele nos traz, encontre espaço em nossos corações, para que esta graça aconteça a partir de hoje. A partir deste momento onde nós assumimos a nossa fé e acolhemos esse rei que vem no despojamento, até para ser mais acessível a nós. E às vezes eu fico pensando que a gente pode até achar que Deus está distante. E às vezes o tempo todo Ele está do nosso lado, esperando o nosso momento, esperando a gente acolhê-lo em nós, para compreender a missão que cada um de nós temos. Cada um de vocês tem uma missão. Cada um de vocês tem realizado uma missão. Ou às vezes alguns ainda estão pensando, estão com medo de assumir a sua missão, a sua participação na igreja, alguma pastoral. Eu cheguei aqui de pouco, ainda não conheço as pastorais, não sei como que é o envolvimento de vocês. A gente precisa participar de alguma coisa. Eu não tenho tempo. Ainda bem que Jesus não diz isso para nós, né? Eu não tenho tempo de te salvar. Não, Ele continua tendo tempo de nos salvar todo dia. Às vezes é a gente que não quer ser salvo por Ele. E fazer parte da igreja, e fazer parte de tudo aquilo que a igreja tem, é uma graça para nós. Porque é um aprendizado, nós vamos aprendendo. Hoje é domingo. De repente eu poderia dizer assim, você vai celebrar a missa? Eu falei, não, hoje eu vou tirar o dia para descanso. Não, Deus me dá a oportunidade primeira de celebrar, de rezar, de conviver com os irmãos, de encontrar em comunidade. Isso é uma oportunidade que Deus nos dá. É uma graça. Por isso, participar, assumir a nossa fé, participar de tudo aquilo que nós podemos a cada dia, é uma graça que Deus nos dá. E penso eu que nós vamos descobrir o tamanho dessa graça quando nós chegarmos no céu. Porque talvez a gente vai chegar lá e dizer assim, nossa, se eu soubesse que era tudo isso, eu sabia, porque a palavra de Deus te falou. Não vem dizer que não sabia, não. Você ouviu muitas vezes, porque nós não sabemos o livro sagrado todo de cor, mas nós conhecemos muitas passagens que ficam em nosso coração. Nós sabemos que Gênesis foi o começo, que tudo aquilo que foi decorrendo ao longo da humanidade, a evolução que foi acontecendo até chegar a Apocalipse. Nós temos uma noção da palavra de Deus. Então nós sabemos. O que precisa é a gente assumir esse anúncio que São Paulo está nos falando, e esse Jesus que está nos convidando. Vem, pode vir, não tenha medo não. Eu quero abraçar vocês, quero te ajudar na sua vida, quero participar, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus está nos dizendo, eu te amo, eu quero fazer parte da sua vida. Então que nós possamos acolher cada vez mais este Deus que